João Massa, como é que se explica aos contribuintes que viveram uma série de anos num crescendo de riqueza, e de facto aconteceu isso não só na questão da Ilha da Madeira, mas também em alguns concelhos, que aumentaram fortemente o rendimento, mas que parece que quando olhamos para esse modelo não era sustentado, acabou por cair, porque era obviamente benefício da injeção de muitos fundos públicos. Como é que se agora explica aos contribuintes que isso vai ter que mudar fortemente? Não é fácil explicar, não é? Portanto, não é fácil explicar. Isto digamos que será um tratamento de choque, não é? Portanto, aliás, em choque já estamos todos, não é? Portanto, é mais choque ainda. Ainda não sentimos bem. mas há situações, não é? Tem que ser posto em cima da mesa critérios de racionalidade económica. Por exemplo, ainda no caso da Madeira. Como é que se explica que, por exemplo, na Madeira tenha a eletricidade mais barata que tem no continente, quando o nível de rendimento da Madeira é superior à média do país? E o custo da produção é mais elevado. Não é? E o custo da produção é mais elevado. Como é que se explica que, numa situação destas, se o nível de rendimento é mais alto, que tenha IVAs mais baixos do que tem no continente? Devia ser igual. Portanto, como é que se explica que haja incentivos, por exemplo, os funcionários públicos que ganham mais na Madeira, com a história da insularidade, do que ganham aqui? Tudo isto tem que ser explicado. Portanto, da mesma forma que eu pergunto porquê é que o indivíduo vive em Trás-os-Montes, em Bragança, não tem os mesmos direitos, não é? Portanto, custos da interioridade. Não é? Portanto, a interioridade, qual é a diferença entre uma coisa e outra? Portanto, agora, isto é tudo uma situação que é muito difícil de explicar, como a sua pergunta, como pôs a pergunta, como é que explica a esta gente que estávamos tudo no paraíso, isto era sempre a crescer, não é? E quando ao fim e ao cabo vimos que estávamos todos a criar o quê? É tudo alavancado, não é? Tudo alavancado. Havia, portanto, digamos como uma bola a encher e a bola agora está a arrebentar, não é? Portanto, agora está a arrebentar e temos que voltar ao início. O que é voltar ao início? Não podemos esquecer que nós não produzimos nada. Portanto, eu vou ao supermercado e fico chocado quando vejo alhos da China. Nós não temos capacidade de produzir alhos em Portugal. Portanto, não há agricultura que produza alhos. O Ministério da Agricultura, que é um setor que eu conheço bem, tem feito o possível para impedir a produção do que quer que seja em Portugal. Tem sido muito bem sucedido. Mas esse não foi de facto um modelo que passámos a adotar desde que entramos na antiga CE e que fomos adotando todos os possíveis e impossíveis para limitar a produção. Não acabou por se criar um modelo um pouco artificial que vivíamos do turismo e de taxas de juros baixas? Eu acho que sim, mas acho que nesta questão da produção nós criámos uma série de normas, uma parte delas importadas, mas desajustadas, e outra parte delas sem sentido nenhum, como, e aqui falo de um setor onde a minha família está há muitos anos conhece, proibiu-se o abate de sobreiros. Desde que se fez aquela lei, ninguém plantou mais um. Porque as pessoas depois têm medo de abater. Eu não sei se sabe, mas para podar uma árvore, em Portugal, para podar uma árvore ou certo tipo de árvore, tem que pedir um papelinho como pedir autorização a uns tipos de Lisboa para autorizarem a podar árvore a árvore. Isto é uma coisa de tal maneira burocrática, eu acho mesmo que é imbecil. Não são termos que se devam usar em televisão, mas acho que há coisas que têm que ser classificadas como são. Que se torna muito difícil produzir coisas. Estejamos a falar de fábricas ou de outras coisas, torna-se difícil produzir coisas. E o que é que resta? Restam depois as grandes empresas, algumas também produzem, porque essas têm advogados, escritórios, uma quantidade enorme de gente para lidar com a burocracia, mas as PMEs, que são a grande força da economia portuguesa, e não é só a grande força da economia portuguesa, onde estaria a Alemanha sem o Mittelstand, não é? Desaparecem. Portanto, nós precisamos de procurar um modelo produtivo, e isso está profundamente ligado ao que estamos a falar nas autarquias locais. Hoje em dia, em qualquer vila, o maior empregador é sempre a Câmara Municipal. Nós saímos de Lisboa e o maior empregador é sempre a Câmara Municipal. E para além da Câmara Municipal, há uma série de outros serviços do Estado. Você chega a Odmira, chega à Borba, chega a qualquer sítiozinho que tem Câmara Municipal, e o maior empregador é a Câmara Municipal, que tomou uma série de serviços, alguns podiam ser feitos pelo setor privado, e que afastou uma série de gente de atividades produtivas, que provavelmente eram mais duras, para os sentar numa Câmara Municipal e dizer-lhes que aquilo é que era produzir e trabalhar. Não é produzir e trabalhar, endividámos-nos brutalmente para chegar aqui e agora não temos dinheiro para pagar. E agora como é que se muda essa situação, João? Eu acho que, infelizmente, esta situação só se muda com dor. E só se muda com muita dor. E esta dor vai-nos ser imposta de fora como está a ser imposta à Grécia. O Dr. Marcos Mendes dava ontem na televisão uma série de exemplos, à la grega,
de subsídios desde a Carris, que os reformados e os ativos têm direito a um barbeiro de graça privativo para eles e uma série de coisas. Isto é o que está no acordo. É verdade. É verdade. Mas nós fomos É verdade. extinguindo isso. Ok, foi extinguido isso, mas Eu está a extingui alguns, sem querer. O Dr. Helder Oliveira conhece bem, Sim, conhece bem esta realidade. Subsídios de assiduidade na Softusa de 175 euros, julgava que as pessoas no setor privado são pagas para trabalhar. Não se lhe paga mais 175 ou 200 euros por mês para estarem todos os dias no emprego. Para cumprirem com aquilo que têm que fazer. Para cumprirem com aquilo que têm que fazer. E, portanto, criaram-se aqui, por haver possibilidade de o fazer, criaram-se uma série de mecanismos e vai ser muito difícil dizer às pessoas que isto vai acabar. E vai ser muito duro para todos nós. E vai levar muito tempo. Eu não acho que esta crise se vá resolver depressa. Acho que isto vai levar algum tempo. Quem nos diz que em 2013 ou 2014 isto está resolvido, acho que está a ser muito excessivamente otimista. Helder Oliveira partilha desta opinião? Só um pouco, em honra da Carris, né? Só dizer algo que é muito importante. Eu gosto da Carris, que não, mas é muito importante, que é uma empresa muito evoluída tecnologicamente, e isso foi feito ao longo dos anos, e o facto objetivo é que se fizeram alterações muito significativas. A Carris chegou a ter 8.600 trabalhadores e hoje tem menos de 3.000, né? Portanto, é para dizer que, de facto, e apesar de tudo, das dificuldades, das limitações, da ação sindical, que por vezes é muito violenta no sentido de que reivindica efetivamente esses coisas... também vão ter que aprender a viver com outro mundo. Apesar disso, houve uma reestruturação muito forte da empresa e, portanto, ela hoje é um exemplo a nível europeu. Apesar de tudo, os gestores que estão à frente, e fazendo aqui um parênteses no tema que estamos a discutir, os gestores que estão à frente destas empresas não sentem muitas vezes uma grande falta de apoio por parte da tutela? Sim, às vezes acontece isso. Depende da tutela. Portanto, há tutelas, depende um pouco daquilo que é as políticas adotadas pela tutela e até das próprias personalidades das tutelas. Portanto, eu, por exemplo, não me queixo demasiado disso. Pelo contrário, recebi sempre, quando as propostas eram bem fundamentadas no sentido de racionalizar cada vez mais a gestão, de um modo geral, houve um apoio muito significativo das tutelas. E o facto é que fizeram-se, e, portanto, neste caso concreto, há uma a Carris, por exemplo, é uma empresa do ponto de vista tecnológico altamente evoluída e mede-se com as outras da Europa, não tem nesse domínio qualquer. Agora, há estas questões um bocado absurdas, que é o barbeiro existia porque em determinados contextos, não é? Havia uma grande dificuldade das pessoas se apresentarem bem no seu trabalho, não é? Portanto, lembramos-nos dos anos 40 e 50. E essas tradições permaneceram, não é? Mas, por exemplo, um supermercado que existia lá, também, não é? Porque houve um tempo também, não nos podemos esquecer, no tempo da Revolução, houve alturas em que era difícil obter os produtos. Então, as empresas montavam os seus próprios supermercados, mesmo as empresas, quer as públicas, quer as privadas. Portanto, isso desapareceu e as coisas estão num determinado sentido. Mas perguntava-me que desculpa lá a sua questão. A questão tinha que ver exatamente com enfim, esta questão relativamente às câmaras municipais e o peso também da economia. O João falava desse peso da economia local e que, saindo essas empresas da economia, se vai ser duro, obviamente. Vai ser muito duro. Isso eu não tenho a mínima dúvida. Estamos a falar de centenas, milhares de trabalhadores que se habituaram a um determinado ritmo de trabalho, a uma determinada forma de trabalhar. Não. E que eu, por exemplo, pertenço a uma Assembleia Municipal e tenho acompanhado sistematicamente a evolução desse poder municipal. E, de facto, o poder, por vezes, dado que houve uma facilidade de acesso aos fundos, foi muito irracional. Eu recordo-me, por exemplo, uma discussão que tínhamos no blog de um dos partidos da Assembleia Municipal sobre a construção de uma piscina municipal aquecida no interior de um concelho que tem 8.000 habitantes, que só a manutenção anual custa mais de 250 mil euros. Não é? Isso, piscinas e ginódesportivos e não sei o que, espalhados pelas coisas. Eu conheço um embaixador de um país que é um dos mais ricos do mundo, dizia-me assim: vocês devem ser um país extraordinariamente rico, que a gente do nosso país não tem disto. Exatamente. Não é? Quer dizer, portanto, e depois, portanto, o custo de manutenção dessas infraestruturas é muito elevado, não é? E ocupa muita gente. Como é que é possível, a partir de agora, suportar esses custos de manutenção? Mas eu há dias fui surpreendido por uma coisa que, enfim, espero que não tenha muita repetição ao longo do país. Eu visitei uma infraestrutura municipal, num dos concelhos aqui em volta de Lisboa, espetacular, quer dizer, um grande gimnodesportivo, que eu achei realmente espetacular.
E eu pensei, quanto é que custará a manutenção deste ginásio desportivo? E quando falei com uma pessoa ligada à manutenção, ela diz, o pior não é a manutenção, o pior é que isto é uma parceria pública ou privada e começa a ser paga a partir do próximo ano. Portanto, estas questões são muito difíceis de... As PPPs municipais são um dos maiores sustos que aí está. E há Absolutamente. algumas com rentabilidades garantidas de 30% e 35%. Muito bem. João, vamos partir por um breve intervalo, já voltamos a esse tema e a outros temas que estão em análise nesta Comissão Executiva, onde estamos a olhar para a administração local e regional. São convidados de hoje Hélder Oliveira, também João Caiado do Guerreiro e José Almassa. Já voltamos, até já.